O Brasil vive um momento de adoração ao som alto? Ligar som alto gera um efeito dominó? O que é som em volume ambiente? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sossego do Brasil. E se você sofre com um vizinho barulhento, fique nesse vídeo porque ele é muito importante para você. O Brasil vive sim um momento de adoração ao som alto. Onde você chega, elas estão lá. As infernais caixas de som. É na praia, é na recepção de uma clínica, de consultório, onde você vai, você sempre está sendo obrigado a ouvir a música dos outros. E isso, pessoas adultas, jovens, são diferentes faixas etárias que não respeitam mais o espaço coletivo. Então, seria muito importante que voltasse às escolas alguma disciplina, quem é mais velho deve ter estudado, educação moral e cívica, para ensinar ao brasileiro o que é o uso compartilhado do espaço coletivo. Porém, quando você está na rua, é praticamente inevitável. Você vai ser torturado, você sempre vai estar ouvindo algo que você não quer. Mas na sua casa não. Na sua casa é diferente. Esse culto ao som alto, essa adoração ao barulho do brasileiro, ela tem nome. Perturbação do sossego. Mas e aí? Quando na sua rua todos os vizinhos são adoradores de som alto, todo mundo gosta de som alto, como fica o seu direito ao sossego? Se algumas vezes o entendimento da justiça pode ser que é necessário mais que de uma pessoa reclamando a perturbação do sossego, mas o sossego não seria um direito individual? Bom, o que seria som em volume ambiente? Som em volume ambiente é o som no ambiente da caixa de som, ou seja, não é na minha casa nem na sua casa. Então a pessoa... Geralmente essas pessoas, elas alegam que o som estava baixo, que estava em volume ambiente, sendo que não estava. Porque um som realmente baixo, ele não invade a casa de ninguém. Pois som alto é sim, invasão de privacidade. E aí, o que seria também barulho excessivo? Bom, o barulho excessivo, o som do vizinho, para incomodar você, ele não precisa chegar na sua casa num volume ensurdecedor, num volume de estourar os tímpanos. Porque o barulho excessivo, se lá na casa do vizinho, ele liga. E se chega na sua casa, já há um excesso. Não precisa ser um volume ensurdecedor. Mas a justiça está um pouco confusa. E aí, você pode denunciar o vizinho só uma vez, tem que esperar 10 vezes, 1000 vezes. Bom, a questão é o seguinte. Esse péssimo hábito egoísta, né? Porque quem liga som alto são pessoas egoístas. De ligação no volume para o Brasil inteiro ouvir, ele gera um efeito dominó. Porque na lógica do brasileiro, na cabeça do brasileiro, se um pode, todos podem. Então, hoje é um vizinho. Ah, mas ele ligou só uma vez, então não denuncie não. Aí amanhã é outro vizinho. Ah, mas é só uma vez, é só a primeira vez. Depois de amanhã é outro vizinho. E você, ou eu na minha casa, você na sua casa, estaremos sempre sendo obrigados a conviver com a falta de educação do outro. E adulto mal educado, quem é que vai tomar conta de um adulto que não teve acesso à educação? É o Estado. Então, independente da quantidade de vezes que a pessoa ligou som alto, independente se é todo dia ou não, já é uma perturbação do sossego, porque isso gera um efeito dominó. Quando numa rua todo mundo gosta de som alto, e geralmente numa rua, infelizmente, se for um bairro de pobre, geralmente todo mundo vai gostar de som alto. Talvez seja um ou dois que não goste, e no máximo um vai denunciar. Tem aquela pessoa que não gosta, mas também fica na dela, porque não quer se comprometer. Então, assim, um efeito dominó. Porque é cultural, se um pode, todos podem. E muitas pessoas justificam o uso do som alto. Ah, é só enquanto eu estou limpando a casa. Aí o outro vai dizer, ah, é só enquanto eu lavo o carro. Aí o outro vai dizer, ah, enquanto eu tomo banho. Perceba que desse jeito você não vai ter sossego nunca. Porque ainda que seja uma vez, ainda que a mesma pessoa só ligue uma vez, o hábito, péssimo hábito do som alto, ele gera um efeito dominó, pois se um pode, todos podem. Então, hoje você tem que tolerar a vizinha que liga som alto enquanto vai limpar a casa, amanhã é o vizinho que liga som alto enquanto vai lavar o carro, depois de amanhã é o outro enquanto vai tomar banho. E por que que você, na sua casa, tem que tolerar a falta de educação dos outros? Isso está errado. O que é o barulho excessivo? Se chega na sua casa, já há um excesso e ninguém é obrigado a tolerar a falta de educação dos outros. Ligar som alto é um hábito de pessoas egoístas porque essas pessoas, elas acreditam que
O prazer dela vale mais do que o direito do outro, né? E você na sua casa, você faz o que quiser na sua casa, desde que não cause danos aos demais. Por quê? Porque vivemos em sociedade. Embora os adoradores de som alto são pessoas que não compreendem isso. Porque som alto, eles põem também uma mente vazia, como já foi dito em outro vídeo, né? Falta alguma coisa na cabeça dessa pessoa. Seria caso de internação compulsória? Outro dia eu li num vídeo um comentário assim, seria caso de internação compulsória? Então, o auge do egoísmo é a pessoa incomodar com som alto. A pessoa, ela realmente acredita. Essas pessoas, elas acreditam que estão certas, enquanto a lei não podia não punir essas pessoas no bolso, porque o brasileiro o adulto mal educado brasileiro, ele só se educa quando mexe no bolso. Então, quando essas pessoas não forem punidas no bolso, elas nunca vão parar com esse hábito egoísta que é incomodar os demais com som alto. A pessoa que acha que é normal invadir o espaço do outro com barulho, talvez realmente seria um caso de internação compulsória ou não tão radical assim, no mínimo um tratamento no CAPS, para a pessoa trabalhar esse egoísmo dela, né? Porque a pessoa tem um som, ela pensa que virou o rei do mundo. Pensa que é dono da rua, pensa que é dona da rua e acha que o lazer dela é mais importante que o descanso das pessoas. Só que uma coisa é você tolerar barulhos da rua, buzina, barulho do trânsito, mas da sua casa você não deve tolerar jamais barulho de vizinho nenhum, em volume nenhum, independente se é só uma vez hoje, porque vira um hábito. Ninguém compra som potente para ligar só uma vez. Ninguém compra som potente para ouvir música em volume ambiente. O volume ambiente já é suficiente e hoje em dia um celular, um computador ou a própria televisão. E olha lá, que tem televisão que parece um paredão de som. Enfim, o hábito de ligar som alto, ele reflete um extremo egoísmo e ele gera um efeito dominó. Como já foi dito, se um pode, todos podem. E o barulho pontual. O que seria um barulho pontual? Bom, um barulho pontual, ele é um barulho de uma reforma, a pessoa tá sozinha em casa, caiu alguma coisa, precisou arrastar uma cadeira, fez barulho, enfim, isso é um barulho pontual. Mas ligar som que atravesse paredes, que atravesse a rua ou no quintal de casa para chegar na casa do vizinho, isso é um barulho intencional, isso é um barulho provocativo. Especialmente quando a pessoa já recebeu a visita da polícia militar, especialmente quando o vizinho já gritou de casa que está incomodado, quando o vizinho já foi lá reclamar. Então essa pessoa, ela já sabe que o barulho dela incomoda. E por que ela continua? Porque ela é egoísta. Ela continua porque ela é egoísta, porque ela acha na cabeça dela que ela tem esse direito, que só porque ela comprou um som potente, ela realmente acha que ela tem o direito de ligar no volume que quiser e dane-se o outro. E o grande problema é esse efeito dominó, porque cada vez mais no Brasil surgem adoradores de som alto. E se para você processar uma pessoa por perturbação do sossego, a justiça ficar com o entendimento de que tem que ter mais de um vizinho, então aquele cidadão, aquela única pessoa, ou duas, ou três civilizadas numa rua, vai perder o seu direito ao sossego? O Brasil pertence aos adoradores de som alto. Existe um caso não foi aqui, de um dono de bar que foi condenado por poluição sonora e o entendimento do STF foi de que não seria necessária a prova técnica, né? Porque poluição sonora é algo que dá muito trabalho sim para provar. Porque isso foi o advogado do dono do bar que queria reduzir para perturbação do sossego, que a penalidade seria menor. Mas aí a justiça entendeu que não é necessária uma prova técnica, pois a poluição sonora ela já tem um potencial de causar danos, né? Danos às pessoas. No caso, nessa rua, todos os vizinhos denunciaram, que bom, né? Então, a poluição sonora, qualquer forma de poluição, ela em si, quando ela acontece, já existe um alto potencial de causar danos aos indivíduos, não sendo necessário provar que causou um dano material ao indivíduo ou um dano físico.